Capítulo 21 e 22. A Forja dos Orcs. Depois de descobrir numerosos restos de esqueletos e corpos sem sangue na igreja abandonada perto do ponto de origem da erupção, os investigadores suspeitam do envolvimento de vampiros com a erupção da fissura. Com o primeiro caso tendo acontecido há quase 5 anos, bem como o súbito aparecimento de vampiros que não tinham sido vistos nos últimos tempos, os cidadãos estão preocupados com. Enquanto se decidia sobre o que jogar fora e o que levar consigo, os olhos de Saidin foram atraídos pelas imagens passando em uma televisão antiga. Era uma notícia sobre as suspeitas de um súbito reaparecimento de vampiros. Ele inconscientemente segurou a moldura de fotos em sua mão com mais força devido à notícia. Era a única foto de sua família. Foi batida no dia anterior ao em que perdeu sua mãe. Era uma lembrança que agora estava presa entre os limites de nostalgia e um velho ferimento não cicatrizado. Essa fotografia, já desbotada, indicava o último dia de sua infância no qual teve a companhia de sua amada mãe. Quando pensou naquele dia, talvez ela tivesse pressentido a própria morte se aproximando. Naquele dia, antes de sofrerem com um acidente infeliz, ele se lembrava do rosto excepcionalmente brilhante dela. Mas de alguma forma, incomumente triste, bateram uma foto e a emolduraram. Na manhã seguinte, sua mãe foi trabalhar, para nunca mais retornar. Oficialmente, ao menos, disseram que foi um acidente de carro. Mas mesmo enquanto jovem, Saidin suspeitava de que havia algo de errado. Se realmente fosse um acidente, então o corpo dela não estaria tão limpo. E tampouco estaria tão pálida. Quando colocaram-na dentro do caixão, parecia estar em um sono profundo e calmo. Mas qualquer que tenha sido o caso, não havia nada que ele pudesse fazer naqueles tempos. Afinal, era apenas um garoto de 7 anos. Um que se tornou órfão. Desde que, há 18 anos, o governo declarou guerra aos vampiros. Todos eles se esconderam. Mas este incidente serve como uma prova de que ainda estão operando como um tipo de sociedade do submundo. Saidin mordeu o lábio. Mesmo sem perceber, essas criaturas não passavam de morcegos nojentos. Ou talvez não fossem nada além de lixo. Ou algo muito pior. Igual a pedaços de merda sem qualquer qualidade decente. Já que eles viviam de sangue humano como um único alimento. Vampiros simplesmente não poderiam coexistir com o resto da humanidade. Na verdade, não era como se os humanos desconsiderassem uma relação com eles. Muito pelo contrário. Mas esses desgraçados traíram a humanidade considerando que não iriam negociar com aqueles de sangue impuro. E agora? Os malditos bastardos estavam voltando a agir. Saidin apertou o punho e olhou para seu reflexo no espelho. O garoto de 15 anos atrás que só sabia chorar não existia mais. Orcs eram monstros realmente especiais, já que seus modos de vida individuais eram notavelmente diferentes, variando com seus rankings. Orcs e orcs guerreiros encontrados nas áreas de caça de grau baixo e baixíssimo nunca formavam bandos. Viviam solitários, encontrando-se com os outros apenas para fins de reprodução. Então, não usavam nenhuma arma e, se o fizessem, estariam apenas empunhando armas grotescas de madeira. Mas a história mudava ao se tratar desse tipo de monstro quando encontrados em áreas de grau baixo intermediário ou superior. Eles eram semelhantes aos goblins, na medida em que se reuniam em números maciços e formavam aldeias. Mas a diferença primordial era que seus papéis eram claramente divididos. Orcs batedores, com seus pés ágeis,
Procuravam locais com água potável e mantimentos. Orcs guerreiros e orcs jaguares caçavam de acordo com as informações coletadas pelos batedores. Ou lutavam contra outros monstros. Cavaleiros e caçadores. Grandes orcs guerreiros faziam a segurança das aldeias após acumularem uma boa experiência e sabedoria. E o orc capitão era o governante local. Rei. Espere um pouco. Isso é. SHH. Isso mesmo. É uma aldeia de orcs. Infelizmente. Comparado com o nível de perigo existente, as carcaças de orc não valeriam muito. Ignorando os rankings. Um grande orc guerreiro. Sozinho. Possuía poder suficiente para lutar em pé de igualdade com um cavaleiro que estivesse pelo menos no nível superior intermediário. Ou até mesmo maior. Mas, mesmo assim, as ordens de cavaleiros ainda invadiam as aldeias de orcs com um fervor imparável. Uma loucura completa. Havia apenas uma razão para isso, a forja dos orcs. Estamos com muita sorte. Marque a posição no GPS e partamos de imediato. Rápido. Ok. Mas cara, essa é uma aldeia com um tamanho quase mediano. Então será que valerá a pena? Dentro de uma aldeia orc existiam várias forjas rudimentares. Pode-se dizer que o principal trabalho dos orcs que vivem nas aldeias era o de ferreiro, já que eles criavam suas próprias armas. Essa era a razão pelo qual o grau de realizações se diferia entre os orcs guerreiros. Orcs jaguares e um grande guerreiro orc. No entanto, conforme as habilidades de ferraria dos orcs melhoravam, seus rankings melhoravam. Essas criaturas viviam sem formar bandos em áreas de caça de grau baixo e baixíssimo, bem como nas áreas de caça de grau intermediário, onde seus níveis não eram tão impressionantes. E também não atraíam muita atenção indesejada sobre si mesmos. Eu ouvi que os homens da Ordem de Cavaleiros Alvorada pagam o melhor preço. Da última vez pagaram mais ou menos R$ 1.760 pela informação. Mas agora, a aldeia de orcs que esses caçadores estavam olhando estava localizada em uma área de caça de grau intermediário. As armas usadas pelos orcs jaguares eram muito superiores àquelas de ferreiros comuns. E as coisas feitas por um grande orc guerreiro ou um capitão poderiam ser comparadas com as feitas por mestres artesãos. Ou até mesmo com algo ainda melhor. E assim, as ordens de cavaleiros invadiriam a aldeia para conseguir essas coisas. Obviamente, isso era por a qualidade das armas ser muito importante para os cavaleiros. Ainda mais no caso daqueles que possuem uma força mágica absurda. Mas não seria um raciocínio egoísta e simplista se pensassem que armas melhores são o que tornam todos melhores. Se a qualidade de uma arma não fosse boa, quando comparada com a força mágica de um cavaleiro, então ela seria destruída por não suportar a tensão. Atualmente, o número de cavaleiros classificados em um nível superior intermediário ou maior presentes na Coreia do Sul era de cerca de 2.500. Mas as armas adequadas para seus níveis estavam estimadas em apenas cerca de 2.000. Ou seja, sempre que todos fossem para a batalha, cerca de 500 cavaleiros poderiam ser feridos ou inutilizados. Não seria possível importar armas, já que os outros países também sofriam com situações semelhantes. Então, a maioria das ordens de cavaleiros colocava uma grande recompensa para a procura de forjas de orcs. Especialmente a Ordem de Cavaleiros Alvorada, já que estavam em um momento de desespero. Eles poderiam estar com muito dinheiro, mas, de alguma forma, encontravam-se com uma enorme urgência por armas de qualidade. Terminei de marcar o local no GPS. Vamos logo.
Mas existia uma razão para as ordens de cavaleiros colocarem valores tão altos por informações a respeito de forjas de orcs. Os orcs que viviam nas áreas de caça de grau intermediário atribuíam uma grande importância à segurança de suas aldeias e podiam detectar até mesmo menor distúrbio, como se possuíssem radares de alta tecnologia. Um dos lados da montanha pareceu tremer diante de um rugido furioso. Esse fudido filho de uma. Os dois caçadores correram com todas as forças, sem sequer olhar para trás. Uma única vez que seja. Esse rugido, provavelmente, tinha sido de um capitão ordenando os outros orcs. Se todos estivessem empenhados em uma perseguição, então, como esperado, a previsão dos caçadores de nível superior intermediário estava correta. Com nuvens de poeira e ervas daninhas sendo chutadas para todos os cantos, 4 orcs furiosos saíram da aldeia e iniciaram uma perseguição. Infelizmente, como os caçadores não eram capazes de usar mana, não poderiam fugir. Não pare! Os caçadores não perderam a esperança em meio de tal situação sinistra e continuaram correndo com dificuldades. Mas parecia que os céus tinham os abandonado assim que encontraram uma fonte de desespero ainda maior. Aquela forma na grama alta, a princípio, estava embaçada. Era difícil dizer sua identidade. Mas assim que chegaram perto o suficiente, os caçadores puderam ver exatamente do que se tratava. Era a criatura lendária que não deveria estar no local, um lobisomem. Os dois caçadores perderam toda a força em suas pernas e caíram no chão depois de ver o lobo bípede. Um verdadeiro monstro. Para que toda essa confusão? Cara! Ao mesmo tempo, Saidin suspirou enquanto olhava para os dois caçadores agachados no chão e os 4 orcs jaguares perseguindo-os. Ele foi até o local com pressa após sentir o cheiro forte dos orcs. Mas, mais uma vez, os humanos apareceram em seu caminho, atrapalhando como sempre. Como era uma área de caça de grau intermediário, parecia que os caçadores tinham investido pesado em equipamentos. E havia mais do que alguns poucos itens mágicos capazes de eliminar os odores corporais, fazendo com que mais um encontro problemático surgisse para Saidin. Ele já tinha encontrado humanos de 3 a 4 vezes durante a última semana e, como resultado, rumores sobre um lobisomem vagando pela área de caça de grau intermediário se espalharam pelos fóruns de caçadores como se fosse um tipo de chama selvagem. Porra! Por que infernos uma porra de um lobisomem? No entanto, por sorte, esses 4 orcs jaguares seriam o suficiente para bater com a cota de caça diária. Ignorando os caçadores amedrontados afogando-se no desespero, Saidin chutou o chão com as 2 pernas e saltou no ar. A besta negra saltou, quase bloqueando os céus, e partiu em direção dos orcs jaguares. De seu corpo robusto, a evidência da habilidade, guerreiro da reviravolta, sendo ativada poderia ser vista. Era algo semelhante a uma aura vermelho fervente. Primeiro, usando as garras mais duras do que aço, ele perfurou o pescoço de um dos orcs. Depois de abrir a garganta da presa, ela morreu no local. Mas ainda sobravam 3 alvos. Saidin deu um poderoso golpe na cabeça de outro orc, usando um de seus braços. A cabeça se separou do corpo e voou para longe, como se fosse uma bola de basquete. Sem se assustarem, nem mesmo um pouco, diante da visão de 2 companheiros sendo eliminados. Os orcs que sobraram se concentraram em efetuar ataques, recebendo ordens claras de eliminação de todos os invasores, do capitão. Não havia nenhum outro propósito restando na vida deles.
a não ser cumprir com as ordens. Um orc rugiu e bateu no braço da besta com um martelo de ferro batido. Honestamente falando, Saidin não esperava que esse golpe o machucasse. Afinal de contas, o corpo no modo besta era muitas vezes mais duro do que aço. No entanto, ao contrário do esperado, isso doeu para cacete. Foi o suficiente para o fazer ficar a ponto de chorar. Sério. Em uma onda de raiva, Saidin agarrou o pescoço do orc que estava atacando. Quando o sangue começou a desaparecer de sua face esverdeada, o orc restante tentou salvar seu companheiro, efetuando um ataque também. O som simples e poderoso de um impacto, Saidin balançou o corpo do orc em sua mão e jogou-o na cabeça do outro, matando ambos ao mesmo tempo. Ainda tá doendo pra caralho. Depois de terminar sua luta, Saidin se virou esfregando o braço que foi atingido pelo martelo. Ele meio que esperava ver os dois caçadores sentados em posição fetal, olhando para ele. Mas ambos já tinham fugido, deixando apenas uma nuvem de poeira para trás. Oh! Não desistir de suas vidas, mesmo após serem pegos por um momento de terror. Como esperado, os caçadores de nível superior intermediário eram diferentes. Admirando sua inteligência e raciocínio rápido, Saidin caminhou em direção aos corpos dos orcs jaguares. E enquanto franzia a testa, ele enfiou as garras no coração de uma das presas. A sensação de estar perfurando a carne, tocando no coração, era sempre nojenta. Ele inesperadamente aprendeu uma habilidade após a absorção ser concluída. Sua cabeça continuou erguida enquanto tentava entender o significado de tantas palavras. Não se sabe como os orcs trabalham, fabricam e forjam metais. A temperatura das chamas encontradas nas forjas das aldeias foi medida. E alcançam, no máximo, cerca de 1200 graus Celsius. O que é surpreendentemente baixo. É simplesmente impossível explicar como as armas fabricadas por eles possuem uma qualidade tão elevada, visto que usam uma chama tão fraca. Até as forjas modernas, equipadas com tecnologia de ponta, não são inferiores nisso, mesmo assim. A resposta para essa pergunta talvez ainda permaneça um mistério absoluto por gerações. Saidin observou a imagem projetada em uma das paredes da caverna, completamente focado. Era um documentário intitulado como O Mundo dos Ferreiros. Parte 2. As Maravilhas Secretas dos Orcs. Para entender melhor o que era isso, ele até mesmo pagou R$ 2 para rever o programa. Mas, ao contrário do esperado, acabou percebendo que os humanos não sabiam merda nenhuma sobre a verdadeira natureza dos monstros. Sincronizar a mana dentro de meu corpo. Vamos fazer apenas um teste. Apesar de seus atributos de afinidade com mana e força mágica terem aumentado bastante, ele simplesmente não conseguia entender a ideia de como usar mana. Era algo realmente difícil. A fim de manejar a mana, ao invés de talento puro, receber aulas de qualidade desde muito cedo era crucial. No entanto, mesmo se estivesse usando mana, essa não seria uma técnica fácil de se usar, mas sim uma ativada pelo sistema. Ele mudou para a forma de orc. Pegou uma grande pedra que estava por perto e ativou a habilidade. De repente, ela ficou tingida pela cor azulada da mana. Oh! Esse foi o som expressando a admiração que escapou de sua boca de orc. Saidin acariciou a pedra envolta em mana. Misteriosamente, ela mudou de acordo com os movimentos de sua mão.
Tornou-se uma ponta de lança moldada na forma de um triângulo afiado. E quando esfregou isso entre as mãos, passou a ter um fio impecável. Ele ficou totalmente horrorizado com isso. O que havia de errado com sua ponta de lança? Essa merda vai me deixar louco. Kim Saidin estava ocupado alisando a pedra que se transformou em uma porcaria lamacenta depois de ser sincronizada com sua mana. Mas, então, sua raiva aumentou várias vezes, fazendo com que ele a jogasse para longe. A distância entre sua imaginação e a realidade era muito grande para se cruzar. A cabeça do humano Saidin definitivamente tinha uma ideia concreta do que queria. E obviamente ele queria fazer isso direito. Mas, na verdade, com as malditas mãos desajeitadas de um orc, era simplesmente uma missão impossível. Definitivamente parecia que estava de volta às aulas de artes dos dias de estudante. A imagem estava nitidamente formada em sua mente. E se desenhasse desse jeito e daquele outro, então tudo sairia bem. No entanto, suas mãos desgraçadas não permitiam que alcançasse o sucesso. Não importa em que. Isso foi o suficiente para deixá-lo irritado ao extremo. Mas a janela de mensagens que apareceu logo depois fez sua pressão sanguínea disparar. Mesmo que por pouco tempo. No final, Saidin voltou para a forma humana e gritou a plenos pulmões enquanto apertava a cabeça. Ele queria esmagar aquela maldita janela de mensagem, que continuava mostrando que seu nível de proficiência tinha caído para o inferno. Já tinham sido 20 tentativas. E, durante todas elas, apenas as mesmas palavras. Um presságio da desgraça. Mostrando que era algo péssimo. Inútil. Repugnante. Apareceram várias janelas iguais. Mesmo antes de ser capaz de chegar sequer perto do sucesso. Seu corpo inteiro parecia apático e esgotado. Era um sinal de que sua mana estava começando a acabar. Saidin suspirou de modo áspero enquanto se deitava no chão. E exatamente 90 segundos depois, de repente teve uma ideia incrível. Ele se sentiu como Arquimedes ao pensar em uma de suas famosas invenções. Ao arregalar os olhos, começou a gritar novamente. Goblin! Ele ativaria a técnica de metalurgia em sua forma de orc e iria inserir sua mana em uma pedra. Depois mudaria para a forma de Goblin e iniciaria o processo de moldagem. A habilidade só poderia ser ativada enquanto em forma de orc. Mas, após ativada, seria possível manipular a forma das criações enquanto estivesse em outras formas. Já que o efeito da habilidade dependia apenas da quantidade de mana usada no processo de criação. Ao combinar a técnica de metalurgia dos orcs com a incrível habilidade de artesanato dos goblins, não era essa a melhor combinação possível. A forma de orc foi reativada de imediato. Ele agarrou a maior pedra que conseguiu ver. Eu fiz isso. Um goblin com uma única linha tatuada na testa suspirou lentamente. Extremamente satisfeito. Finalmente uma mensagem prazerosa. Um enorme sorriso apareceu em seus lábios. O que conseguiu criar dessa vez era um tipo de adaga. Uma espadinha feita de pedra. Com a lâmina em forma de lua crescente. Como foi criada com uma rocha como matéria-prima. Não poderia ser apropriadamente usada como arma. Mas, ainda assim, era o suficiente para deixá-lo satisfeito. Já que foi a primeira vez que algo tinha dado certo. Mas então, a insatisfação surgiu novamente. Algo não está certo. Kim Saidin murmurou para si mesmo. Sua satisfação durou apenas um breve momento. Ele queria fazer algo ainda melhor.
Isso não significava que seu instinto de ferreiro tinha despertado. Claro que não. Algo dentro dele passou por uma mudança inexplicável após ter absorvido a pedra de mana do lobisomem. Assim como quando viu a notícia sobre a reaparição de vampiros. Isso pode ser chamado de ambição. Uma noção que nunca tinha brotado em sua vida de miséria. Mas a pedra de mana da besta, que agora se tornou parte de seu coração, desejava transformar suas ambições em realidade. Os desejos de um lobo tinham sido completamente fundidos à sua psique. A reaparição do inimigo jurado do lobisomem. Os vampiros. Serviu como um gatilho. No entanto, ele estava sentindo-se um pouco cansado devido à falta de mana. Então não continuou tentando incessantemente, preferindo dar uma pausa. Deitando na cama de pedra. Uma semana depois, Saidin tinha deixado a caverna e estava andando no centro da cidade, indo ao encontro prometido a Azeline. Foi quando descobriu uma placa que antes não teria achado interessante. Arsenal Tybeck. Uma loja de armas com um nome comum. Mas o peso desse nome era bastante pesado. Tybeck era o nome de um dos 17 mestres artesãos da Coreia do Sul. Saidin ficou interessado na loja, já que agora possuía uma habilidade relacionada a isso. Mas, infelizmente, não havia muito tempo sobrando até o horário de encontro com a Elfa Negra. Um torneio para convidados. Então, ao invés de entrar na loja, deu uma olhada no pôster pregado na vitrine. O primeiro pensamento que surgiu em sua cabeça depois de ficar aturdido com o pôster foi uma palavra: dívida. A dívida que ele tinha com Azeline era de 18 milhões de reais. E também existia a necessidade de uma casa. Agora que poderia passar quase meio dia inteiro como um ser humano, seria bom abandonar o estilo de um homem das cavernas o quanto antes. Saidin olhou para os lados, para ver se alguém estava olhando. Então se aproximou do cartaz furtivamente e... o cartaz foi rapidamente arrancado e guardado. Azeline, que estava esperando por Saidin no restaurante, não teve tempo bastante para ficar chocada com o súbito aumento de tamanho dele. Você fez tudo isso em apenas 10 dias. Não. Não. Me levou meio ano. Só trouxe o que tinha escondido para dias chuvosos. Mais importante. Quanto já foi abatido da dívida? Um total de 10 frascos de poções. E entre eles, 2 frascos de A Bondade de um Goblin, feitas com pó da presa de um tigre dentes de sabre. Enquanto a expressão de Saidin estava um pouco amarga, por ter sido forçado a usar o resto da presa que ainda tinha. O rosto de Azeline estava repleto de alegria e felicidade. Depois de descontar os impostos, acho que cerca de 10 milhões de reais então. Se você somar o valor das poções vendidas anteriormente, só me deve cerca de 1.080.000. Ainda falta muito. Mas é claro, a conversa deles foi temporariamente interrompida. O garçom apareceu com a comida. Parece delicioso. Saidin falou enquanto olhava para um bife suculento. Azeline balançou a cabeça e guardou as poções espalhadas sobre a mesa cuidadosamente, colocando tudo em sua bolsa. Com licença. Antes de pegar os talheres, ambos abriram as bocas ao mesmo tempo. Saidin fez gestos para ela ir em frente e falar primeiro. Então isso foi feito. Bem, você não pode, por favor, me dizer qual perfume está usando agora? Espera.
Não é o que parece. Não tenho segundas intenções. Só gostei do cheiro do seu perfume. Só isso. Queria borrifar um pouco em mim. E talvez na minha casa. Azeline coçou a bochecha timidamente após fazer sua pergunta. Ele fez uma expressão de preocupação e balançou a cabeça. Se é isso que você quer, teria que me levar para casa. Não é exatamente um perfume. É meu cheiro. É ii. Diante dessas palavras, Azeline ficou com um olhar astuto e perspicaz. Ela estava realmente querendo fazer isso. Mas, no final, fingiu não estar interessada. Essa não era a tática de um sujeito que pegava todas. Eu também gostaria de fazer algo assim. Mas, você sabe. Não. Nós, elfos negros, somos bastante sensíveis a respeito de privacidade. Então, se achar que é inconveniente me dizer qual é o perfume. Só uma dica. Estou falando a verdade. Realmente não é um perfume. É o meu odor corporal. Saidin foi irredutível. Azeline arqueou as sobrancelhas levemente, como se estivesse achando essa atitude desagradável. Mas ainda balançou a cabeça, indicando que entendia, mesmo enquanto relutava. Entendo. Bem, se você insiste nisso, então vou fingir que acredito. Ela ficou fazendo beicinho. Qualquer um podia ver que estava chateada. Não. Bem, se realmente quiser esse perfume em sua casa, então simplesmente me leve com você. Saidin falou brincando, já que a achou adorável enquanto parecia emburrada. Fut. Sinceramente. Obrigada pela sugestão. Mas não vai rolar. Azeline sorriu e aceitou a piada e, assim, com uma atmosfera amigável, a conversa prosseguiu. Sem parar sequer uma vez. Sempre cheia de ânimo. Agora quem estava falando era Saidin. E quem ouvia? Azeline. Sempre ria. Talvez ela estivesse apenas tentando mostrar seu lado bom. Mas mesmo sabendo disso, a confiança de Saidin continuou a aumentar diante desta linda mulher. O coração que costumava bater de forma irregular sempre que tinha uma conversa cara a cara, agora permanecia calmo. Não existia sequer um traço de qualquer nervosismo. Isso era devido aos efeitos do coração de uma besta lobisomem, ou foi por acreditar em si mesmo. Em outras palavras, confiança e orgulho. Isso tinha aumentado. Quaisquer que fossem as razões. Saidin estava realmente satisfeito consigo mesmo. Oh! A propósito, os ferreiros ganham muito dinheiro. Quando esse pensamento surgiu, ele decidiu fazer um teste. Imaginando que, se o nível de proficiência na técnica de metalurgia aumentasse o suficiente, poderia conseguir coisas comparáveis às de ferreiros reconhecidos. Não. Aos melhores. Mesmo aos mestres artesãos. Além disso, se combinasse o artesanato do Goblin, seria possível produzir itens que tivessem tanto uma funcionalidade quanto uma estética perfeitas. Era uma habilidade muito boa para ser ignorada. Se as coisas que fizerem forem boas, então sim. Mas as coisas seriam simples assim. Você precisa de talento com mana se quiser alcançar altos níveis na ferraria. Mas se tiver talento suficiente para chegar ao nível de um mestre, não seria melhor virar um cavaleiro?
Seria um pouco chato ficar apenas batendo um martelo em uma forja sufocante. Como incentivo, você precisaria desperdiçar de 2 a 3 anos de sua vida para conseguir apenas um único item usável. Oh! Espere um pouco, por favor. Ferreiros podem usar mana. Claro. Aparentemente fazem as coisas enquanto estão com o martelo infundido com mana. E quanto maior a quantia de mana, melhor será o equipamento. Mas, digo, e daí? Tudo depende de sorte. Azeline falou com um tom de desinteresse. Saidin ficou com um enorme sorriso de satisfação. Ele agora descobriu o motivo pelo qual as armas grosseiras de um grande orc guerreiro eram melhores que as de um artesão. Capazes de ser comparadas até mesmo com as de um mestre artesão. Os ferreiros dependiam de sorte. Justamente para infundir mana nas produções. Enquanto os orcs utilizavam suas características físicas para manejar a mana de forma direta enquanto forjavam suas armas. Mas por que está me perguntando sobre isso? Azeline perguntou enquanto mastigava um pouco de carne. Ah. Bem. Nada de importante. Eu vi um cartaz sobre uma competição entre ferreiros. De qualquer forma. Quanto é que uma coisa feita por um mestre artesão custa? Os preços são extremamente altos. Recentemente um machado chamado Fossa de Rok'tar foi vendido. A arma foi elogiada por vários mestres artesãos e bem avaliada pelos críticos. Até mesmo a mídia divulgou isso, dizendo que era o surgimento de um novo motivo de orgulho para o país. Bem, se me lembro direito, a Ordem de Cavaleiros Alvorada pagou cerca de R$ 104 milhões pelo privilégio de se tornar dona disso. Entendo. Ele acalmou seu coração, que tinha disparado, e respondeu de forma inexpressiva. E cerca de 1 hora depois, Saidin voltou para sua caverna. Com muita pressa. Sem querer ser visto carregando um lote de barras de ferro. Ele queria comprar aço bruto. Mas, infelizmente, não tinha dinheiro suficiente para isso.